Uma base militar ultra secreta, guardas armados, placas ameaçadoras, rumores sobre alienígenas. Durante décadas, ela não existia nos mapas, mas para os teóricos da conspiração, ela é o centro de tudo. Naves extraterrestres, experimentos com tecnologia além da compreensão humana e uma verdade que o governo americano jamais quis que você soubesse. Bem-vindo à Área 51. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Tem sempre vídeo novo aqui no canal, já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação. E sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. A Área 51 está localizada no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em pleno deserto, mas especificamente na região de Groom Lake, dentro do Nevada Test and Training Range, que é um imenso espaço de testes da Força Aérea. Oficialmente, a base existe desde os anos 50 e era usada para testar aeronaves secretas, mas até 2013 o governo sequer admitia que ela existia. A Área 51 é um local de acesso altamente restrito, ascensores no chão, câmeras em todas as direções e vigilância constante. Ninguém entra, ninguém fotografa. Qualquer aproximação indevida pode gerar resposta armada imediata. Isso por si só já é o suficiente para despertar a imaginação de milhões de pessoas no mundo inteiro. A versão oficial conta que a base foi criada em 1955 para testes de aviões secretos durante a Guerra Fria. Projetos como o U-2, o SR-71 Blackbird e o F-117, que são aeronaves espiãs invisíveis ao radar, foram desenvolvidas lá. Esses testes explicam os frequentes relatos de luzes estranhas e naves voando em alta velocidade no céu da região. Mas para muita gente, isso é só a ponta do iceberg. Mas antes de darmos início a toda a teoria, vamos à origem do nome Área 51. Nos anos 1950, o governo dos Estados Unidos precisava de áreas remotas para conduzir testes nucleares e desenvolver tecnologia militar secreta. Eles criaram o Nevada Test Site, que é um grande território dividido em regiões numeradas para facilitar a organização. Algumas dessas áreas eram chamadas, por exemplo, de Área 1, Área 2, Área 12 e assim por diante. A Área 51 era uma dessas zonas numeradas. Provavelmente, a designação veio de forma administrativa, sem nenhum significado especial além da numeração sequencial no mapa. É importante destacar que nem todas as áreas eram usadas ou numeradas de forma contínua. Algumas áreas foram puladas ou foram renomeadas conforme o uso. Mas por que essa área foi escolhida? A Área 51 está localizada ao lado de um lago seco chamado Groom Lake, que é um ponto extremamente remoto no deserto de Nevada. E ela foi escolhida por alguns motivos. Entre eles, o isolamento, que fica longe da cidade, dificultando o acesso e observação de civis. O terreno é plano. O leito do Lago Groom era feito para construir pistas de pouso muito longas, ideal para aviões experimentais. E também o clima seco, que é ótimo para testes aéreos com poucas chuvas e muita visibilidade. O nome Área 51 não é o nome oficial atual da base. Ela também já foi chamada de Groom Lake, que é o nome geográfico da área, de Watertown, que é o codinome antigo usado internamente, Dreamland, que é o termo usado por rádio, e Home Airport, que é o nome usado em mapas de aviação civil. E um dos casos mais emblemáticos da história da ufologia, que ocorreu em julho de 1947, acabou gerando uma teoria de conspiração e especulações sobre a vida extraterrestre e a desconfiança de que tinha alguma coisa escondida na Área 51. Esse se chama o caso Roswell. Roswell é uma pequena cidade no estado do Novo México, onde operavam aviões de reconhecimento e testes secretos durante a Guerra Fria. Um fazendeiro local chamado Mac Brazel encontrou em sua propriedade estranhos destroços metálicos espalhados por toda a fazenda. Os destroços incluíam material que ele descreveu como muito leve, resistente e com propriedades incomuns. Alguns relatos dizem que ele voltava à forma após ser amassado. Em 8 de julho de 1947, a base aérea de Roswell emitiu um comunicado oficial dizendo que havia recuperado os destroços de um disco voador. A notícia rapidamente se espalhou pelos jornais dos Estados Unidos. Mas em 9 de julho, dia seguinte, o exército voltou atrás e declarou que o objeto era na verdade um balão meteorológico comum. Fotos foram divulgadas com oficiais mostrando os supostos destroços, agora identificados como partes de balões. A retratação rápida e a inconsistência nas declarações alimentaram décadas de especulação. As teorias mais comuns incluíam de que realmente um OVNI havia caído e o governo recolheu corpos de alienígenas e restos da nave, mantendo tudo em segredo.
Supostos testemunhos de militares e civis afirmaram terem visto corpos pequenos com cabeças grandes. Outra teoria é que o objeto fazia parte de operações secretas do governo dos Estados Unidos, como o Projeto Mogul, que usava balões para detectar testes nucleares soviéticos. E a Força Aérea dos Estados Unidos publicou relatórios dizendo que o que caiu em Roswell fazia parte do Projeto Mogul, que era um programa ultra secreto para monitorar explosões nucleares soviéticas com balões de alta altitude. Diziam também que os destroços foram mal interpretados pela equipe local, que não sabia da existência do projeto. E diziam também que os relatos de corpos alienígenas teriam sido manequins de testes usados em experimentos de sobrevivência aérea, lançados anos depois, o que gerou confusão na memória das testemunhas. Mas nos anos 80 e 90 o caso voltou à tona com os livros, filmes e entrevistas. Várias testemunhas alegaram envolvimento com a repercussão do objeto e falaram sobre intimidação por parte do governo, como Jesse Marcel, oficial que liderou a recuperação inicial dos destroços, disse décadas depois que acreditava que aquilo não era um balão comum. Já outras testemunhas anônimas relataram a existência de corpos não humanos recolhidos no local. O caso Roswell se tornou um símbolo máximo da ufologia moderna, que inspirou filmes, séries e documentários. Estimulou também um movimento por transparência governamental sobre OVNIs e gerou a famosa frase: o governo dos Estados Unidos está escondendo a verdade sobre os alienígenas. Anos depois, em 1989, Robert Scott Lazar, conhecido como Bob Lazar, deu uma entrevista sob anonimato usando o pseudônimo Dennis ao jornalista George Knapp, que era uma televisão de Las Vegas, contando tudo o que ele sabia sobre a Área 51. O que exatamente está acontecendo lá? Bom, tem vários... na verdade, tem 9 discos voadores, naves espaciais que são de origem extraterrestre. Ele detalhou que trabalhava numa base secreta chamada S4, que ficava localizada ao sul da Área 51, próximo ao Lago Papoose. Segundo ele, a S4 era uma instalação oculta em montanhas onde o governo dos Estados Unidos mantinha naves extraterrestres recuperadas. Lazar disse que foi contratado para ajudar a entender os sistemas de propulsão de uma dessas naves. A nave, segundo ele, não usava combustível convencional, mas um elemento tão desconhecido chamado elemento 115, que gerava um campo de antigravidade. O motor da nave supostamente operava curvando o espaço-tempo. Ele escreveu que as naves eram pequenas, com assentos para seres menores que os humanos, sem soldas aparentes e com um interior muito limpo, como moldado em uma peça única. Mas após seu relato público, Lazar afirmou ter sido perseguido, intimidado e que seus registros acadêmicos foram apagados. Ele se declarava físico e engenheiro, embora isso não possa mais ser constatado. Referente ao elemento 115, denominado Moscóvio, em 1989, quando Lazar mencionou o elemento 115, ele ainda não existia na tabela periódica. Em 2003, cientistas russos e americanos conseguiram sintetizar o elemento, que foi batizado de Moscóvio, pelas siglas MC. Os críticos dizem que ele inventou sua história por fama, que suas explicações científicas seriam genéricas ou incorretas e que a ausência de registros acadêmicos e profissionais é suspeita. Mas já os defensores dizem que ele sabia de detalhes sobre a Área 51 antes de se tornarem públicos, que a descrição do elemento 115 foi antecipada por ele e que a falta de registros podem ser resultados de uma tentativa de encobrimento governamental. Mas a pergunta é, por que o Bob Lazar ainda é importante, mesmo 30 anos depois? Apesar de nenhuma evidência direta confirmar a sua história, não há nada que a refuta completamente. E muitas das tecnologias que ele descreveu como sistema de propulsão gravitacional e antimaterial ainda são estudadas em teoria de hoje. Estima-se que a Área 51 tem entre 1.200 e 2.500 km². Porém, essa é só a parte que você consegue ver. Há evidências de que a base possui estruturas subterrâneas como túneis e hangares projetados para proteger aeronaves e equipamentos sensíveis de observações por satélites e intrusões físicas. Essas instalações são frequentemente descritas como sendo escavadas nas montanhas ao redor da base, com entradas camufladas para se misturar ao ambiente desértico. Há relatos que indicam que elevadores e sistemas de transporte subterrâneos são utilizados para mover pessoal e equipamento entre diferentes níveis de área da base. Lazar, que falamos agora há pouco, afirmou que os hangares eram escavados nas montanhas e possuíam portas camufladas que se abriam para revelar naves alienígenas. Ele escreveu um modelo esportivo de nave que teria visto em funcionamento, levantando-se do chão sem qualquer tipo de propulsão convencional. Lazar alegou que os cientistas estavam tentando entender e replicar a tecnologia de propulsão antigravidade nas naves alienígenas.
utilizando o elemento 115, que ele descreveu como sendo a chave para a propulsão das naves. Lazar ainda relatou que a segurança na instalação era extremamente rigorosa, com medidas de controle mental sendo usadas para garantir o sigilo e a obediência dos funcionários. Ele afirmou que foi intimidado e ameaçado para manter silêncio sobre suas descobertas. Pesquisadores e entusiastas da ufologia analisaram imagens de satélite da região e identificaram estruturas que parecem corresponder às descrições de Lazar, como hangares escavados nas montanhas com portas camufladas. No entanto, essas imagens não fornecem provas conclusivas da existência de tais instalações. Outros indivíduos afirmaram ter trabalhado em instalações semelhantes ou terem conhecimento de atividades secretas relacionadas às naves extraterrestres na região. No entanto, muitos desses testemunhos carecem de evidências verificáveis e são considerados fúteis. Mas além de Lazar, o avistamento de OVNIs também foram documentados pela Marinha dos Estados Unidos, especialmente nos vídeos conhecidos como Tic Tac, que são alguns dos casos mais discutidos de fenômenos aéreos não explicados. E os vídeos mais famosos divulgados pela Marinha dos Estados Unidos incluem o FLIR 1, de 2004, que também é chamado de Tic Tac, gravado por pilotos de porta-aviões na costa da Califórnia. O nome Tic Tac é porque o objeto parece um pequeno elipsoide branco, que é essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. E ele realizava manobras extremas como acelerações rápidas e mudanças abruptas de direção sem meios de propulsão visíveis. O outro vídeo foi feito em 2015 chamado Gimbal, capturado por pilotos na costa leste dos Estados Unidos, que mostra um objeto girando no ar contra o vento sem asas ou cauda visíveis. E por último, um vídeo de 2015 chamado Go Fast, capturado também por pilotos da costa leste dos Estados Unidos, que mostra um objeto em alta velocidade sobre o oceano, sem sinais evidentes de propulsão. Em abril de 2020, o Pentágono publicou oficialmente esses 3 vídeos, afirmando que os vídeos foram liberados para esclarecer equívocos sobre se as imagens que circulavam eram reais ou não. Os fenômenos aéreos observados permanecem classificados como não identificados. Já em relatórios oficiais recentes, datado de junho de 2021, o escritório do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre os OVNIs, examinando 144 casos entre 2004 e 2021. Apenas um caso foi explicado como um balão, já os demais permanecem sem explicação clara. E alguns objetos exibiam características de voo que desafiam as capacidades tecnológicas conhecidas. Há relatórios oficiais também de pilotos da Marinha que participaram dos encontros com os objetos Tic Tac, especialmente o comandante David Fravor, que liderou uma das missões de interceptação em 2004. Ele descreve manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Ele disse: "Descemos do céu e o objeto subiu para nos encontrar. Ele começou a imitar nossos movimentos. Depois simplesmente acelerou e desapareceu. Nada que eu já vi antes se move assim." 2 dos casos mais misteriosos aconteceu com Lonnie Zamora e na base de Malmstrom. Lonnie Zamora foi em 1964, ele era um policial do Novo México que avistou uma nave pousando no chão, com 2 figuras humanoides de vestido branco ao seu lado. A nave decolou com força e desapareceu. O caso foi considerado legítimo pelos investigadores, mas nenhuma tecnologia terrestre da época poderia explicar. Já o segundo caso, que é da base de Malmstrom de 1967, aconteceu no estado de Montana, onde 10 mísseis nucleares foram desativados simultaneamente. Testemunhas afirmam ver uma luz no céu pairando sobre a base. E o oficial Robert afirmou: não havia falha técnica, alguém de fora estava no controle. E para investigar todos os relatos de objetos voadores não identificados em território americano, a Força Aérea dos Estados Unidos, em 1952, durante o auge da Guerra Fria, criou o projeto Blue Book, que durante os seus 17 anos de atividade registrou mais de 12.600 incidentes. Cada caso tinha seu próprio número, descrição, data, hora e uma análise técnica. E a maioria dos casos foi explicada como balões meteorológicos, aeronaves secretas, fenômenos naturais. Mas ainda 701 relatos permaneceram sem nenhuma explicação técnica, lógica ou científica. E para finalizar, algumas curiosidades sobre a Área 51. Ela é protegida com nível de segurança quase militar extrema. Câmeras, seguranças no solo e segurança armada monitoram tudo. Aviões civis não podem sobrevoar a área. A zona de exclusão aérea é uma das maiores e mais restritas do planeta. Já os funcionários da Área 51 usam voos de uma companhia aérea fantasma chamada Janet Airlines, com aviões brancos e lisos sem logotipo. Eles decolam de um terminal escondido no aeroporto de Las Vegas.
O leito seco do lado Grum pode ser visto por imagens de satélite, mas as verdadeiras estruturas da Área 51 são cuidadosamente camufladas ou escondidas por construções subterrâneas e padrões de camuflagem. Mesmo nos dias de hoje, os funcionários não podem usar celulares ou dispositivos pessoais dentro da base. Lá é tratado como ultra secreto, incluindo comunicações internas. Há rumores sobre uma outra instalação altamente secreta chamada Área 52, que seria ainda mais restrita, localizada em Tonopah Test Range, ao norte. Alguns acreditam que parte das operações da Área 51 foram transferidas para lá. Teorias afirmam ainda que a Área 51 é ligada a uma rede subterrânea de bases secretas por túneis de alta velocidade, como trens magnéticos ou túneis a vácuo. Isso nunca foi provado, mas alimenta o fascínio da cultura pop. Apesar de segredo, a Área 51 já foi usada como inspiração ou cenário em várias obras, como Independence Day, Arquivo X, Área 51, Call of Duty, Indiana Jones e O Reino da Caveira Cristal, entre outras obras. Algumas razões pelas quais a Tonopah Test Range são chamadas de Área 52 é considerada ainda mais secreta. Há teorias de que, com o foco público na Área 51, projetos ultra secretos foram realocados para lugares menos visitados. E há supostos testes de drones de inteligência artificial, arma hipersônica e tecnologia aeroespacial nunca reveladas. E pessoas que vivem próximas a essa área relatam luzes no céu, sons estranhos e movimentos aéreos incompatíveis com aeronaves convencionais. E aqui eu vou mostrar para vocês um mapa da Área 51 através do Google. É bem bonitinho, porque ao invés de ele ter um menininho que a gente transporta para os locais que a gente quer visualizar mais profundamente o local, é um disco voador. Mas a gente não consegue pousar, mas é bem interessante para vocês darem uma olhadinha. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez um compilado aqui da Área 51, porque tem muita informação, então assim, não dá para trazer tudo, senão o vídeo ia ficar muito grande. E esse não é o intuito do canal. Então são informações importantes. Se você gosta do assunto, você vai curtir. Já me deixa o comentário aqui, deixa um joinha para ajudar bastante na divulgação do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!